Os Celestiais são os seres cósmicos do universo da Marvel e são responsáveis por diversas criações muito importantes que mudaram completamente toda a história nos quadrinhos. E mesmo sendo tão poderosos e importantes, muita coisa ainda é novidade, cara, pra muita gente, né, que não conhece bem esses seres. Então no vídeo de hoje, veremos aqui 15 curiosidades sobre os Celestiais. Vocês vão sair daqui expert em tudo sobre esses deuses, esses gigantes espaciais. Celestiais que também já apareceram lá no filme dos Eternos, né, futuramente eu acho que vão aparecer ainda mais. O filme do Quarteto Fantástico tá confirmado, tem rumores de que o Galactus vai aparecer lá, e nos quadrinhos recentes da Marvel, o Galactus, ele é o devorador dos Celestiais. O Galactus consome os mundos, né, onde os Celestiais estão nascendo. Então, meu irmão, muita conexão vai estar aí. Eternos 2 também foi confirmado, então teremos a continuação desses Celestiais. É interessantíssimo a gente saber um pouquinho mais sobre esses seres, então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, que eu tô trazendo vários vídeos aqui pra vocês, vídeos diferentes, você não encontra por aí em qualquer lugar não, então ó, se inscreve aí e vem com a gente. Vamos lá então, curiosidade número 15, né, a gente vai começar de trás pra frente. Quem criou os Celestiais? Nós sabemos que os Celestiais são seres que podem criar outros seres e formam as vidas aí pelos universos, mas afinal, quem criou os Celestiais? Quem concebeu esses personagens? Vem comigo, que a história é longa. Uma das primeiras criações do Deus Supremo da Marvel, o Anaboval, foi o primeiro firmamento. Esse ser é considerado como o primeiro cosmo, o primeiro universo a existir. Inclusive, ele é a personificação desse universo, e essa entidade cósmica assumiu a responsabilidade de criar outros seres, outras raças alienígenas. Assim então foram criados os aspirantes e os celestiais. Os celestiais, ao contrário dos aspirantes, não eram tão obedientes ao primeiro firmamento. Eles queriam mais autonomia para poder partir e criar mais raças e seres à vontade, e influenciar também o universo à sua maneira, o que causou uma guerra entre os aspirantes e os celestiais, o que causou também a destruição dos aspirantes pelas mãos dos próprios celestiais. Então foi assim que criaram os Celestiais nos quadrinhos da Marvel. Curiosidade 14, como que nasce um Celestial? Eu já expliquei quem foi o criador dos Celestiais, do primeiro firmamento, mas falta agora entender como que nasce um Celestial. Na verdade, não temos muitas informações precisas sobre isso. Não existe um passo a passo de como funciona, mas em uma ocasião nos quadrinhos do Thor, foi mostrado o nascimento de um Celestial. Esse Celestial nasceu com a absorção da Galáxia Negra, que é um bioverso composto de matéria viva, combinado com a detonação da armadura viva de estelares com o material genético do Hércules. É uma confusãozinha, mas basicamente isso. Assim então nasceu o Celestial Azul, que é a combinação dessas coisas. Mesmo que esse nascimento confuso tenha sido mostrado, ainda assim é uma maneira bem estranha e complicada de entender, e não é dito se os outros Celestiais foram criados da mesma forma, mas como eu mencionei no início pra vocês, em outros quadrinhos da Marvel, a gente já viu os Celestiais sendo criados da mesma maneira que eles foram criados no filme dos Eternos. Outros Celestiais mais antigos plantam sementes da vida de um celestial dentro de um planeta. Esse planeta então vai se desenvolvendo, vai criando vida, seres pensantes, e toda essa energia pensante, a energia desses seres, esse celestial que está dentro daquele planeta, ele vai absorvendo tudo isso. Então depois que ele crescer, ele emerge e destrói aquele planeta e nasce, exatamente como aconteceu no filme. Seguindo com a curiosidade, os celestiais servem a um ser. É engraçado pensar que entidades tão poderosas como os celestiais realmente servem a um outro ser acima deles. Como vocês sabem, eles foram criados pelo primeiro firmamento, mas eles queriam mais autonomia, sem precisar servir o seu criador. Só que como vocês sabem, a entidade mais poderosa do universo da Marvel é o Anaboval, é o criador de tudo, e é justamente a essa entidade que os celestiais servem e obedecem. O Anaboval é praticamente a figura de Deus na Marvel. Dizem que ele é a representação dos criadores Stan Lee e Jack Kirby, né? Mas nada assim muito confirmado. Eu acredito que ele é. Então o Anaboval criou toda a estrutura cósmica, a estrutura hierárquica da Marvel, que eu já tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso, explico, né, a hierarquia cósmica da Marvel. Então sim, os Celestiais reportam tudo para o Anaboval. Na verdade, tem meio que um intermediário, porque muitas coisas às vezes passam também pelo Tribunal Vivo, cara, que é um outro ser super poderoso abaixo do Anaboval. É meio que o Tribunal Vivo cuida das coisas ali do Anaboval. Seguindo com as curiosidades, os Celestiais foram os criadores dos mutantes. Como vocês sabem, o motivo da guerra entre os aspirantes e os Celestiais é porque os
Celestiais queriam muito mais autonomia para poder criar e mexer com a vida no universo. Depois, então, de derrotar os aspirantes e expulsar o seu criador, né, o primeiro firmamento, os Celestiais fizeram diversos experimentos genéticos ao redor de todo o universo da Marvel. Inclusive, um dos planetas que serviu como experimento genético para eles foi justamente o planeta Terra, mais precisamente há 5 milhões de anos atrás. Os primeiros humanos, né, a serem criados foram os Eternos e os Deviantes, e os dois grupos se desenvolveram a tal ponto que decidiram viver em outros planetas, e essas multiplicações genéticas feitas pelos Celestiais, né, em algum ponto foram responsáveis também em criar o gene mutante, o famoso gene X. Assim foram desenvolvendo outros mutantes no universo da Marvel. Próxima curiosidade: existe um Celestial enterrado na Califórnia. É engraçado pensar que mesmo entre seres cósmicos como os Celestiais, existe toda uma treta política e cheia de traições envolvidas. É quase um Game of Thrones cósmico. Tiamut, o Celestial conhecido como o Comunicador, veio para a Terra e ia destruir a espécie que vivia aqui no planeta na época, né, que eram os Deviantes. Só que Arishem, o Celestial conhecido como o Juiz, não gostou nada dessa história e desafiou então Tiamut. Outros Celestiais assim ficaram do lado do Arishem, e o Tiamut foi julgado e preso durante milhares de anos nas montanhas de Ablo, na Califórnia. Nos dias atuais ele foi despertado pelos próprios Deviantes, só que ao invés de destruir tudo, ele acabou ficando, né, paralisado e congelado completamente, cara, parado no final da Golden Gate, aquela ponte famosa lá de São Francisco. E maluco isso daí, né? Imagina ter um Celestial como um monumento na tua cidade. Imagina um Celestial, sei lá, na Paulista. Isso é uma parada bem bizarro. E isso também tá bem semelhante com o que aconteceu no filme dos Eternos, né? O Tiamut tava emergindo, tava saindo, ia nascer na Terra, e ele ficou lá parado, um pedaço da mão pra fora, a cabeça pra fora, e o povo da Terra vive de boa com isso. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Próxima curiosidade: os Celestiais já enfrentaram os Vingadores pré-históricos. Com certeza uma luta entre os Vingadores e os Celestiais é um baita de um acontecimento no universo da Marvel, só que nada foi tão incrível quanto a luta de um Celestial contra os Vingadores pré-históricos há mais de 1 milhão de anos atrás. Nessa época, os Vingadores pré-históricos tinham como membros ali o Agamotto, Starbrand, Fênix, o pai do Thor, o Odin, e versões do Pantera Negra, Punho de Ferro e do Motoqueiro Fantasma. Inclusive, essa versão é conhecida como o Mamuteiro Fantasma, já que ele montava em um mamute, não uma moto. Eles também enfrentaram um Celestial conhecido como Fallen, e depois da sua derrota, esse Celestial foi preso em uma câmara subterrânea, num lugar que hoje é conhecido como África do Sul. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando a história completa dos Vingadores pré-históricos e dessa guerra celestial. Depois de acabar esse vídeo aqui, você assiste lá essa jornada, explicando cada um também dos membros dos Vingadores pré-históricos, além de toda essa história narrada. Próxima curiosidade: um Celestial sim pode morrer. E tem uma coisa que a gente precisa ter em mente, é que na Marvel, qualquer ser, por mais poderoso que ele seja, pode ser destruído. E segundo os eventos de Time Rush Out, isso aconteceu com entidades muito mais poderosas do que os Celestiais. No caso, o Tribunal Vivo e a Eternidade foram destruídos. Pode eu estar falando isso com vocês, já entenderam que sim, cara, um Celestial pode ser morto, mas o que pode ser tão poderoso ao ponto de matar um ser desses? Antes de usar o Mjolnir, o Thor usava um machado chamado de Jonsborn, e esse machado, anos depois, foi utilizado pelos gêmeos do Apocalipse, Uriel e Eimin, para assassinar um Celestial. Inclusive, eles usaram a semente celestial da morte para criar outros cavaleiros do Apocalipse. É uma viagem bem doida, mas de fato um Celestial foi morto com esse antigo machado do Thor. Em outras ocasiões também já vimos Celestiais sendo mortos, cara, pelas mãos do Nu, o deus do simbionte, que decapitou um Celestial. Ou então Franklin Richards, quando se aliou ao Galactus, eles também mataram uma horda de Celestiais. Então sim, há várias maneiras de se matar esses deuses espaciais. Próxima curiosidade: qual é a fonte de energia de um Celestial? Até aqui vocês já conseguiram entender o nível de poder desses seres, né? Eles são tão poderosos que podem ser considerados superiores ao próprio Galactus e até mesmo ao Odin, né? Ou então ficando no mesmo patamar. Só que se a gente parar pra pensar, o Galactus aumenta o seu poder comendo e consumindo a energia dos planetas. Então o que será que dá energia para os Celestiais? O que eles comem? Onde eles vivem, né? Aquele lance do globo. Bom, não temos uma explicação definitiva para isso, só algumas especulações e teorias. Uma delas é que os Celestiais usam a sua capacidade de criar, né, universos de bolso, para que assim eles se alimentem da energia gerada por esses mini universos. Outra é que eles usam energias extradimensionais, né? Inclusive o próprio Reed Richards já criou algumas teorias sobre isso. E os Celestiais são movidos pelo hiperespaço e usam a energia de todo o hiperespaço. Mas ainda ficamos somente nas teorias. Próxima curiosidade: um Celestial não tem variantes. Uma coisa interessante sobre os Celestiais é que, diferente de alguns seres poderosos como o próprio Thanos, os Celestiais não possuem variantes, né, versões alternativas deles próprios em outras realidades pelo multiverso. Na verdade, um Celestial existe
existe em uma única linha temporal e dimensional. O celestial de uma linha temporal ou dimensão será o mesmo, cara. Ou seja, esses seres são tão poderosos que a própria entidade do tempo não se aplica a eles. E se por acaso ele morrer, né, o celestial morrer, acabou. Não vai ter um outro dele em outro lugar. Aproveitando isso também, existe uma coisa que existe em todo o multiverso e em diferentes linhas temporais. E essa coisa é o like aqui no vídeo, cara. Tem que deixar o like aqui no vídeo. Deixa o like aqui nesse universo e em outros, né? O vídeo é muito informativo, curiosidades aí dos celestiais. Tem mais, então deixa o like aí para continuar. Seguindo, uma arma conseguiu matar bilhões de celestiais. Vemos então que o antigo machado do Thor conseguiu matar um celestial. Mas isso eu te disser que tem uma arma com a capacidade de matar milhares deles, cara. Quer dizer, bilhões de celestiais ao mesmo tempo. Essa arma foi criada pelos aspirantes e ficou conhecida como God Killer, a matadora de deuses. Ela é praticamente a arma definitiva criada pelos aspirantes e graças a ela, bilhões de celestiais foram mortos. E essa arma é tão absurda que o seu tamanho é de aproximadamente 8 km de altura. Na verdade, essa arma é uma espécie de armadura gigante que se parece mais com um celestial. Por algum motivo desconhecido, essa armadura foi retirada pelos aspirantes, né, o que permitiu com que os celestiais se organizassem e destruíssem depois os próprios aspirantes. Inclusive o Tony Stark já viu essa armadura e criou uma armadura para ele próprio, se baseando nessa God Killer. Ele criou a God Killer Mark II e utilizou para lutar contra os celestiais sombrios, né, na guerra que estava tendo dos Vingadores pré-históricos, Vingadores versus os celestiais, que tem uma história narrada aqui no canal também. Próxima curiosidade, o motivo dos celestiais usarem armaduras. A coisa que mais chama a atenção nos celestiais são justamente, né, seus tamanhos e as suas armaduras. Afinal, são seres gigantescos e cada um com uma armadura própria com cores diferentes, né? E geralmente armaduras são utilizadas para proteger a pessoa que está dentro da armadura. Então, o que tem dentro da armadura de um celestial? Primeiro, a gente tem que entender do que eles são feitos e entender também que isso não é algo confirmado também pela Marvel. Então, talvez eles sejam feitos de mais pura energia cósmica e as armaduras são feitas para concentrar essa energia e ajudar os celestiais a se controlarem melhor. Outra ideia muito aceita é que o corpo de um celestial é feito de outros universos dentro deles, ou seja, eles são basicamente universos vivos por baixo daquelas armaduras. Uma coisa curiosa é que em uma conversa com a Nuona Boval, o Tiamut tirou o capacete da armadura e ele tinha a forma de uma cabeça humanoide feita de fogo ou de energia cósmica que se assemelhava bastante ao fogo. Então não dá pra gente saber ao certo se todos são feitos de energia ali por dentro ou se realmente são universos inteiros ali dentro dessas armaduras. Próxima curiosidade, a relação com Lugar Nenhum, Knowhere. Você assistiu o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, todos da franquia, você se lembra lá do Colecionador, aquele personagem que mora em um lugar chamado de Lugar Nenhum. E muita gente não reparou ou não sabia mesmo, é que aquela cabeça flutuante, que é Lugar Nenhum, na verdade é a cabeça de um celestial morto. Na época muita gente não prestou atenção nesse detalhe, mas, né, é interessante como a Marvel já plantava a aparição dos celestiais desde o primeiro filme lá dos Guardiões. Tem até aquela cena que eles aparecem em um flashback, mostrando os celestiais da forma que nós conhecemos. O legal disso é que faz uma referência ao próprio Gnu, o deus dos simbiontes, né, que já decepou a cabeça de um celestial. Então tem uma cabeça flutuando ali em lugar nenhum, cara. Foi o Gnu, que não existe no MCU, né? Fica aí a dúvida. Próxima curiosidade, os celestiais procuram planetas para criar outros celestiais. Outra coisa que foi mostrada também em Guardiões da Galáxia é que os celestiais vagam pelo cosmos procurando planetas férteis que possam gerar novos seres e outros celestiais. Eu mencionei um pouquinho isso anteriormente. Eles são uma espécie de jardineiros que vão para os planetas e plantam as suas sementes da criação. Assim, né, para poder aumentar a sua própria raça e criar cada vez mais universos. Lá no filme dos Guardiões da Galáxia, os celestiais fazem isso para nascer o celestial Tiamut dentro da Terra. Só que para isso acontecer, o planeta inteiro seria destruído nesse processo. Essa cena foi mostrada com o próprio Arisha, né, contando um pouco da história, da origem dos celestiais e dos celestiais ali na Terra. Próxima curiosidade, só sobrou um celestial vivo. Até um certo ponto da história existiam bilhões de celestiais vivos, como eu citei anteriormente, quando eles foram dizimados pela armadura God Killer dos aspirantes. Só que a quase extinção dos celestiais aconteceu em histórias recentes da Marvel. Um dos seres mais poderosos e que estão sendo, né, recentemente explorados pela Marvel são os Beyonders. E esses Beyonders que vêm de fora do nosso multiverso, e eles saíram em uma verdadeira matança no universo cósmico da Marvel, cara. Matando praticamente todos os celestiais, matou ali um avatar da entidade do infinito, avatares também até mesmo do Tribunal Vivo. Porém, depois desse massacre das entidades cósmicas, sobrou apenas um celestial vivo, que foi salvo por conta de outra entidade chamada de Rainha das Nivers. Essas histórias que eu mencionei aqui foram contadas nos quadrinhos Guerra
Guerras Secretas de 2015, e por causa de todos esses acontecimentos, o universo da Marvel foi rebutado. Próxima curiosidade, os Celestiais principais. Mesmo todos eles sendo seres super poderosos, né, deuses, existem sim os Celestiais que são mais importantes do que os outros. Entre eles são Arishem, o juiz, que julga qual planeta, né, que será ou não destruído. Gamenon, o coletor, que coleta amostras de vida pelo universo. Jeremiah, o analisador. Esson, o pesquisador. Esitar, o executor. Tiamut, o sonhador. E muitos outros espalhados por todo o universo da Marvel. Bom, agora eu acho que vocês vão ficar expert, cara, nos Celestiais. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu até ranqueio quem são os Celestiais mais poderosos, todos os Celestiais mais importantes da Marvel. Procure aqui no canal, são vários vídeos legais para você ficar conhecendo tudo dessa parte cósmica da Marvel e outras partes também. Então se inscreve no canal, deixa o like, espero que amanhã. Valeu!